Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto fundamental para você compreender como é que um animal se mantém vivo. Ah, Isso também funciona para outros seres, mas vamos falar de forma específica para animais. Os sistemas coordenadores. A coordenação animal ela pode ser feita de duas formas distintas. Uma forma é a coordenação hormonal. A outra forma é a coordenação nervosa. Ora, são duas formas de coordenação do corpo. Ora, no que difere então a coordenação hormonal da coordenação nervosa? A forma com que o centro coordenador coordena o órgão. Porque você tem um centro de coordenação e você tem um órgão a ser coordenado. A coordenação nervosa é feita através de células que se encadeiam umas às outras, as chamadas células nervosas, levando essa mensagem nervosa até o órgão comandado. A coordenação hormonal é feita através de moléculas liberadas no sangue. Moléculas liberadas no sangue que chegam ao órgão coordenado. Então, de uma forma bem resumidinha, a coordenação hormonal é feita através de hormônios. A coordenação nervosa é feita através de uma cadeia de células. Essa cadeia de células são chamadas de células nervosas ou neurônios. Vamos começar o nosso estudo da coordenação pela coordenação hormonal. Veja, para você entender o que é a coordenação hormonal, você tem que entender primeiro o que são e como atuam os hormônios. Ora, hormônios, como eu já disse, são moléculas secretadas. Ora, se são moléculas secretadas, são produzidas e liberadas por glândulas. Ora, o que é uma glândula? Glândula é uma estrutura que pode ser formada por uma ou mais células que produz uma substância que é liberada na célula. E essa substância terá uma função fora da célula. E é por isso que você diz que esse hormônio ele é secretado por uma glândula. Olha o termo, secretado, secreção. Não confunda com excreção. Enquanto a secreção é um produto celular que, ao ser liberado da célula, terá uma função fora da célula, excreção é um subproduto metabólico, tóxico ou alguma substância que já fez parte da célula, que está em excesso e que precisa ser eliminada para não prejudicar. Por outro lado, uma glândula, ela produz uma substância que vai ter uma funcionalidade fora da célula. E é por isso que você fala em secreção. Agora, uma glândula que secreta hormônio não é qualquer glândula secretora. É um tipo especial de glândula endócrina. Por quê? Olha o nome, endo dentro. A secreção é feita para dentro de onde? É feita para dentro do sangue. Então, hormônio é uma secreção endócrina que, através do sangue, circula pelo corpo. Ao circular pelo corpo, essa glândula, liberando hormônio, vai mandar uma mensagem para um alvo. Esse alvo pode ser uma célula, pode ser um tecido, pode ser um órgão. Aí nós chamamos isso de célula-alvo, tecido-alvo ou órgão-alvo. Quando a gente usa o termo órgão-alvo, não obrigatoriamente é um órgão. Isso pode ser uma célula, pode ser um tecido. É a forma com que nós nos referimos ao destino que o hormônio vai ter e sobre quem ele vai agir. Então, esse órgão-alvo, produzido, sofrendo o comando da glândula endócrina, através do hormônio que trafega pelo sangue. Agora, ao atingir o órgão-alvo, esse órgão-alvo ele vai sofrer uma mudança na sua atividade metabólica.
Então, essa mudança metabólica sofrida que vai acontecer no órgão-alvo sob efeito do hormônio, nós chamamos de resposta. Agora, essa resposta pode ser tanto na forma da produção de uma substância, da produção de alguma molécula que esse órgão é capaz de secretar, ou então pode ser interrupção. O que significa? Esse hormônio ele pode estimular ou inibir. Vamos considerar que esse hormônio estimula o órgão-alvo. E assim, quanto mais hormônio tiver no sangue, mais o órgão-alvo vai emitir uma resposta. Agora, vamos pensar. Se a glândula ficar secretando hormônio e o órgão-alvo ficar cada vez mais emitindo uma resposta, isso não é um controle, isso vai causar um descontrole. Então, é muito importante que esse órgão-alvo responda de uma maneira controlada. E como isso é feito? A própria resposta que o órgão-alvo emite age sobre a glândula endócrina. E se nessa situação o hormônio estimula o órgão-alvo, a resposta terá um efeito antagônico, inibindo a atuação da glândula. Ao inibir a atuação da glândula, veja, a secreção de hormônio vai diminuir. Ao diminuir a secreção do hormônio, o efeito estimulante sobre o órgão-alvo diminui e a resposta diminui. A resposta diminuindo, a inibição deixa de existir. Aí a produção de hormônio tende a aumentar. Repare que se você analisar isso de uma forma gráfica, vamos fazer uma representação gráfica aqui. As coordenadas, e lembra, todo gráfico tem que ter unidades, porque senão vira um desenho, não um gráfico. Vamos colocar aqui, no eixo, a concentração de hormônio. O H entre colchete, concentração. Vamos colocar aqui o tempo. Pode ser em horas, pode ser em dias, depende do hormônio que você estiver avaliando. E aí, no caso, esse hormônio liberado no sangue, a concentração no sangue tende a aumentar. Quando aumenta, estimula o órgão-alvo. O órgão-alvo vai dar uma resposta. A resposta promove inibição da ação da produção do hormônio. Aí a tendência da concentração do hormônio no sangue é diminuir. Quando diminui a concentração do hormônio, a resposta do órgão diminui. Diminuindo a resposta, diminui a inibição agora. Diminuindo a inibição, a produção aumenta. Aumentando a resposta. Aumenta a resposta, diminui a secreção do hormônio. E assim, os hormônios no sangue vão flutuando. Flutuando numa média. Se você considerar uma média, você vai ter numa média uma concentração normal. Mas repara que a concentração normal é uma média entre um mínimo e um máximo. Ao fazer um exame de sangue e avaliar a concentração de hormônios no sangue do seu corpo, você terá um valor que, desde que fique entre o mínimo e o máximo, é considerado normal. Por quê? Porque os hormônios eles flutuam naturalmente num mecanismo de picos e vales, num sistema que garante a manutenção do que nós chamamos de homeostase. Homeostase ou homeostasia. Esse mecanismo que garante a homeostase da coordenação hormonal é um mecanismo que tem um nome. Em biologia tudo tem um nome. É um mecanismo denominado mecanismo de retroação ou retroalimentação, e nós chamamos de negativa. Cuidado, não é negativa porque a resposta inibe, é negativa porque tem um efeito antagônico entre a ação do hormônio sobre o órgão e a resposta sobre a glândula.
O que significa, se o hormônio estimula, a resposta inibe. Se o hormônio inibe, a resposta estimula. Então, veja, é um mecanismo de antagonismo. É diferente do que seria um feedback positivo. Feedback positivo seria assim, o hormônio atua sobre a glândula, sobre um órgão-alvo, o órgão-alvo dá uma resposta, a resposta intensifica a ação do hormônio. E que intensifica a resposta, que intensifica a ação do hormônio, que intensifica a resposta. Então, veja que aí não há um antagonismo. Um soma-se ao outro. Aqui não, aqui há um antagonismo. Então, esse antagonismo caracteriza um feedback, uma retroalimentação negativa. E veja a falha. Falha não, na verdade é hábito. Retroação ou retroalimentação também pode ser chamado de feedback negativo. Feedback é o termo original em inglês. É interessante que os próprios termos reportam um mecanismo. O que acontece à frente determina o início do processo. Agora, se você for usar o termo original em inglês, lembra que isso aqui você não é portuguesa. Na verdade, ou você escreve entre aspas ou grifado de uma forma diferente do texto, que é um termo importado. Pode usar tranquilamente, mas é um termo importado. Agora, repara, nesse mecanismo de feedback negativo, você garante a manutenção desse equilíbrio dinâmico. E nós vamos ver que muitos processos que resultam em doenças endócrinas são processos onde houve perda da retroação ou retroalimentação negativa. Bom, legal, você já sabe então que a glândula endócrina é uma glândula que secreta para o sangue. Na coordenação hormonal, ela secreta hormônios. Através do sangue, os hormônios atingem o órgão-alvo. Atingindo o órgão-alvo, altera o funcionamento do órgão-alvo, emitindo uma resposta. E a própria resposta controla a produção do hormônio. Bom, agora, vamos pensar. Será que existem vasos sanguíneos que vão levar esses hormônios diretamente para o órgão-alvo? Não. Não existe isso. Não existe uma freeway entre a glândula endócrina e o órgão-alvo. Esses hormônios, eles são liberados no sangue e se espalham pelo corpo inteiro. Ao se espalhar pelo corpo inteiro, eles passam por vários órgãos do corpo. E como é que ele vai saber qual é o órgão-alvo onde ele deve agir?